A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Qual Deus que está promovendo essa mudança? Só Deus que pode ajudar, porque a minha situação foi um pouco pecuária. Nem só a minha, como de quase toda a cidade. Passamos em grande aperto. Giovanni, do canal Povo da Fé. Que Deus possa estar assim abençoando vocês. Eu me chamo Raimunda. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não está Você sublima, transferindo? é diferente. Será que você não está projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade, eu não a pratico. Então tudo aquilo que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Mas era verdade ou era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser então, mudada. Entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade lá, então é mentira aqui. O que você está falando? Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero aqui denotar as idades. Mas se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é mentira pastor, aqui. nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, lá você era. Ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Então você começou a ser cristã agora? Aí houve uma mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristã eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes, não tá tudo bem. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Engoliu seco de novo. Então, ou é volta um pouquinho aí, pastor Giovanni, só pra ver engolindo seco. É lícito, todo mundo é natural ver da garganta dela descendo a bola seca, vai vendo? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Engoliu. Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você ficou... Lana, pastora, você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as 2 vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma expectativa meu, não deixa de ser um engano, né? A melhor pessoa pra falar sobre isso sou eu mesmo, claro. Tá bom? Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu falo dentro de uma perspectiva interna, ok? Então tudo que eu fiz, não foi só o casamento, foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado, ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações. Pastor, só uma pausa, que é muito interessante isso que ela falou. Eu, pastor Giovanni, pastor Claudinei, temos as nossas limitações, como você tem a sua aí, você que está do outro lado. Talvez você que está me assistindo, a sua limitação e a sua fraqueza é a pornografia. Mas faz tempo que você não cai nesse mal, porque você está orando, você está subindo a um monte, você está lendo a Bíblia. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer o que você está fazendo para Deus, para você ver se com 2, 3 dias você já não está viciado de novo, procurando ajuda para se ver livre da pornografia. Por quê, gente? Porque deixou de orar, deixou de buscar, deixou de se aproximar de Deus. É o que ela fez, ela se entregou, ela saiu basicamente da presença de Deus e se entregou aos desejos da sua sexualidade. É isso que eu entendo. Que o que ela está falando aqui é praticamente isso. É isso, pastor? Exatamente. Ela se entregou, né? Segundo ela, em busca de uma tal liberdade,
mas ela se perde nas próprias palavras diante da indagação que o pastor fez. Então você estava certo lá atrás ou você está certo aqui agora? E aí ela começa a engolir seco porque não tem resposta, porque sabe que certo ela estava lá atrás, quando ela renunciou tudo, rejeitou tudo, passou a viver uma vida. Monte, orava, quando subia para o monte, quando orava, quando buscava a Deus, quando examinava as Escrituras e procurava uma interpretação embasada nos nossos pais da igreja, né, que é a interpretação, a exegese verdadeira, não agora uma teologia, né, de inclusão, que na realidade é proibido proibir, que pode todo mundo ser aceito do jeito que é, quando na realidade, como a Eliana Rodrigues disse, né, é como uma droga, a pessoa tem que decidir. Exatamente, a vida é feita de decisão, a vida é feita de escolhas, né? Essa é a grande realidade. Perspectiva externa. Eu falo dentro de uma perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno, então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade e a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje, a minha verdade e a minha realidade é compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo por quê? Porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é, a minha verdade hoje é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou. Então com essa resposta você está anulando aquilo que estava atrás. Não, pastor, mas aquilo lá atrás foi lá atrás, como foi lá atrás com Pedro, então, como mas foi nós lá atrás não estamos com Paulo. lá atrás, nós estamos em 2021, chegando agora, 2021. 30 minutos. Já vou terminar. Caramba, de novo já chegou. Atos 15, conselho em Jerusalém. E aí? Para ser aceito tem que ser circuncidado ou não? A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Qual Deus que está promovendo essa mudança? Porque assim como aconteceu a reforma protestante... ela manifesta nessas palavras, digamos assim, ó, não adianta, eu sei o que é a verdade, conheço a verdade, mas eu vou continuar nessa pegada que eu tô, queira vocês ou não queira, eu vou continuar nessa. Então ela usa o suposto Deus, né, dizendo que Deus está promovendo tudo isso. Vai vendo. Está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias. Cara, olha o olho do irmão lá, como é que tá regalado. Debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições. E eu lamento muito por esse evangelho, que ao invés de promover o amor, promover essa graça de aceitação a todos, rechaça, exclui. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César? É evangelizar um gay no meio da rua. Primeiro a gente tem que, na hora de evangelizar, ele dizer que a gente é gay. Para ele então esse argumento para tentar mexer com o lado porque eles estão tendo repúdio pelo evangelho. Porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas e milhares de vidas sejam salvas. A minha primeira fala, Léo,
Eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu, da minha parte... Não, pastor, jamais, de forma alguma. Algum discurso de violência ou coisa do gênero? Jamais. Porque... Inclusive, quero dizer que gostei muito do senhor pessoalmente. Então, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra, vindo do pecado como qualquer outra, como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Concordo. Entendeu? Mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver. Ele não aceita a gente como a gente é. Mas ele recebe. Mas recebe. Ele recebe aceitou você. Sua sexualidade? Nesse caso, a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus. Então, pra mim, a minha luta foi ser monogâmico. Então, mas o que você chama de caráter... Por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então o bissexual... E aí você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não. Qual o momento? Então vamos lá, vou te lembrar então. O bissexual tá aqui, o João. Ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar essa questão. Ele vai viver sexualmente assexuado? Não. Ele vai casar com uma mulher e acabou. Aí, a vida dele é a vida monogâmica. Já que ele é um bissexual e não tem repulsa pelo sexo oposto. Você também defendeu que esse cara tem que ser monogâmico. Mas você defendeu assim. Então, vou te chegar lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Só que você diz assim, no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse, nesse momento ele parou de ser bissexual. Aí Não você parou, disse, não, ele fez uma escolha. Então ele parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento, e a vocês escolha foi ficar só com essa. Então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas aí tá dentro de uma questão de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história. Ou seja, tem renúncia aí também. Então tem né? renúncia também, Agora, gente. Eu acho que ela apresentou bastante bem a perspectiva. O apresentador, ele é muito bom, ele é imparcial, né? Cristã. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Agora ele vai falar da igreja dela. E eu vou deixar o link depois para vocês aqui também, na descrição do vídeo, para vocês acompanhar, tá bom? Gente, deixa eu falar para vocês. Eu entrei em contato com o pastor da Bahia. Ele perdeu a casa não, os móveis. A casa dele foi água no teto e a igreja também. Pastor, aleluia, Giovanni, do canal Povo da Fé. Que Deus possa estar assim abençoando vocês. Eu me chamo Raimunda, sou da Igreja Assembleia Jesus Cristo é Vida, da cidade de Ibicaraí. Estou filmando a casa do pastor Josuel, aleluia, o qual ele é da Igreja Assembleia Jesus Cristo é Vida. Giovanni, a paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Neste momento estamos aqui fazendo essa filmagem. Eu estou aqui a essa direção. Só Deus que pode ajudar, porque a minha situação foi um pouco pecuária. Nem só a minha, como de quase toda a cidade. Passamos em grande aperto. E eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Só o Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas. Já tem algumas doações, é um pastor amigo do pastor Carlos Cardoso. O pastor Carlos Cardoso entrou em contato com ele depois da nossa live. Se você quiser ajudar, tá contribuindo, tá aqui o Pix aqui embaixo. Essas contribuições vão para Bahia. Eu quero ir para lá, mas não vai dar para ir agora. Eu vou para lá só depois do dia 15. Acho que dia 16, dia 17 eu vou para Bahia. Vou lá orar com os irmãos. A poeira já vai estar mais baixa, mas mesmo assim vai ter pessoas precisando de ajuda. E eu vou para lá. Mas agora, de primeiro momento, eu não posso ir, mas vou enviar para alguém que eu sei que está precisando e que conhece os domésticos da fé. A Bíblia fala para a gente cuidar dos domésticos da fé. Então, eu encontrei um doméstico da fé lá que tem igreja, que a igreja foi destruída, a sua casa foi destruída, e nós vamos primeiro ajudar eles lá, e depois a gente vai em seguida, e quem a gente encontrar lá na frente que precisa de ajuda, nós vamos estender as mãos dentro da nossa limitação, mas o pouco com Deus é muito.
Não é isso, pastor? É isso aí.